Fala galera, boa noite. Boa noite, meu nome é Calil Feitosa, sou médico emergencista. Mais um episódio aqui do Toque sobre Pressão. Estou aqui tendo prazer hoje, satisfação, né? Uma satisfação de ter ao meu lado, doutora. Patrícia Lopes, também médica emergencista, que também fazendo parte do Emergency Talks e mais um episódio do Talk sobre pressão. Galera, e só deixando um recado, hoje tá bem especial. Lembrando da nossa série do Toque sobre Pressão, tem mais alguns episódios aí. Mês passado a gente falou sobre algumas situações bem específicas da cardiologia com nosso amigo Ricardo Lessa. E hoje a gente tem um tema também que é espinhoso para muito emergencista, né? Muitos. Pra quem tá lá na porta e tudo, às vezes mete um medo danado. E a gente decidiu trazer o segundo episódio, esse tema, né? Que são as emergências pediátricas, né? Em mim mesmo, mete medo, medo danado em mim. Já tive mais medo, hoje eu tô mais, um pouquinho mais sossegada. Aproveitando você que tá assistindo agora, ao vivo, ou você que tá assistindo depois, aproveita para se inscrever no nosso canal aqui, ó. Assina o sininho, a notificação e vamos embora. E eu queria apresentar aqui nossa convidada de hoje. Primeiramente, agradecer muito a presença, ter aceito nosso convite. Doutora Sinara Carneiro, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tô nervosa, porque vocês fizeram, mas eu espero que seja um papo bem bom. Não, vai ser bem bacana, vai ser bem bacana. Sinara, você é intensivista pediátrica? Sim, sou pediatra, né, de formação, e depois fiz residência em terapia intensiva pediátrica. Aí terminei 19, mais ou menos, né? De lá para cá, trabalhando nas UTIs. Você é cearense? Sou cearense. Fiz a residência de ped aqui, depois fui fazer UTI fora. Aí fui pro Rio Grande do Sul, voltei. Baguria! Falar nisso, um abraço pessoal do Rio Grande do Sul. Certeza que tem alguém aí do Sul assistindo a gente. Tomara! Nossos alunos do preparatório aí, tem muita gente de lá. Sinara, e como é que, rapidinho, como é que você caiu na intensiva, na terapia intensiva? E cuidar de Olha, criança, né? A gente tava pois batendo um papo aqui antes, né? não, eu entrei na faculdade, achava que eu ia para neurologia clínica, porque lá eu fiz o UFC Sobral e a gente tinha um coordenador muito forte na área, né? Mas na primeira disciplina, não, quero criança, aí vamos trabalhar com criança, ok. Eu ia para neo, eu queria muito fazer neonatologia, mas eu gosto muito de cuidado paliativo. E aí eu tive um contato, uma possibilidade de fazer um eletivo no Rio Grande do Sul, em um UTI que tem muita prática de cuidado paliativo dentro da terapia intensiva. E aí fui para Clínicas em Porto Alegre e aí me apaixonei, porque eu fui pela paliação e de repente me apaixonei pela UTI, me apaixonei pelo serviço e, enfim, casou de eu voltar e fazer a residência lá e fiquei apaixonada mas eu vou te dizer, o que me levou? O medo. Tanto a paliação quanto a terapia intensiva. Tipo assim, posso fazer besteira, vou tentar estudar mais e aí fui em busca disso aí pra tentar, pelo menos, ter um pouquinho de paz nos plantões, né? Massa, massa. Você falou sobre uma coisa interessante, que a gente perguntou isso pro Ricardo Lessa também no CT. Fazer uma pergunta indiscreta aqui pra ela. Tá? Você tem quantos anos de formado? Meu Deus! Eu terminei em 2013, ali, né? Terminou depois de mim. Mas assim, você já deve ter visto muitas crianças graves, Sim, doentes críticos na sua prática. Ainda tem medo? tem. E eu acho que é importante não perder o medo. Sem Eu acho dúvida. que o que hoje eu conseguiria é dizer que eu tenho um pouco mais de calma. Normalmente quem trabalha comigo diz que eu sou muito serena. Ai, não, nem parece que teve uma parada, nem parece que teve uma intubação. Porque normalmente eu tento focar demais e, tipo, silêncio para poder a comunicação ficar eficaz. Mas eu tava comentando agora há pouco, tipo, emergência porta, eu sempre fico com medo. Medo do que vai vir, medo se eu vou conseguir fazer, medo se eu vou ter sucesso. Porque a gente estava falando, né? Criança, ainda bem, consegue melhorar muito rápido. Graças a Deus. Ainda bem. Então, a gente tem que estar muito preparado para fazer o melhor suporte necessário. É Eu porque acho que é para bom, quem né? trabalha com emergência na pediatria, o espectro é maior, né? De 0 a 17 anos. É, Pra gente é só ou Exatamente. velhinho ou jovem. são situações muito diferentes, Será né? que ele aspirou mecônio ou é uma intoxicação exógena do adolescente? Olha que coisa tranquila. Mas, Paty, quer apresentar aí, passando essa fase das apresentações, quer apresentar para assinar o que é que espera ela hoje no Toque Sob Embora a Pressão? gente trouxe um caso não tão exótico, mas também não tão comum, Sim. né? Para quem assiste a gente e trabalha com adulto, esse caso pode chegar na sua emergência, principalmente porque se a mãezinha notar que o bebê não está bem, ele vai levar para o lugar mais perto de casa. E pode ser a sua UPA, pode ser o seu hospital terciário, mesmo que você só atenda adulto. Então, Gente,
Deixa eu só dizer uma coisa. Não chama de mãezinha. Pelo amor de Deus. Eu sei que os pediatras chamam, mas... Elas odeiam, são elas que Ai, odeiam. eu não sei, eu não acho que... Não chama de mãezinha. Minha São esposa elas, não gosta, minha esposa não são gosta. elas Tem que não nome, gostam. né? Antônia, é gosto, Francisca, é né? Maria. Não sabe? A senhora. Você. Senhora, Não pronto. chama. Fica esse recado. Vamos aprender hoje. Não chama de mãezinha. Mas a gente estuda demais, né? Sim. E os pediatras falam. Eu sei. direto. O pai, o que você fez hoje? Não, senhor, o que você Primeira fez? dica, primeira Primeira dica aí. Você dica, que tá aí, de anota aí. Dica 1. Então eu vou ler aqui o nosso caso de hoje e a gente vai ver como é que a doutora Sinara conduz esse paciente. É um paciente de 2 anos e 2 meses de idade, 13 quilos. Essa informação do peso é extremamente importante, né? Pra gente que trata com adulto, todo mundo com 60, 70 quilos. Não interessa se ele tem 100, 120 ou 50, é 70 para todo mundo, mas para a pediatria esse valor é extremamente importante. Então, deu entrada aqui na emergência trazida pela mãe, não sabemos o nome da mãe, vamos chamar ela de mãe, porque não sabemos, nós podemos chamar ela de Antônia. Com um quadro gripal há mais de 20 dias, já buscou emergência outras vezes, né? Não melhorou, já fez azitromicina e prednisolona, mas voltou ainda assim para o hospital porque a criança não melhorou. Sim. E aí? Nunca acontece isso. Incrível, incrível. E criança não fica gripada, né? Jamais. Já digo? Já falo? Pronto. Sinais vitais? Sinais vitais. Chegou agora. Pronto. Vou pedir. Sinais vitais aí da nossa criança, ó. 144, 145 de frequência. Ok. 9,2 de saturação. Uma PA de 108 por 76. E uma respiratória de aproximadamente 40. Certo. Antes disso... Não, pode comentar o que você ia Eu comentar. já ia perguntar aqui. Eu tô num cenário que eu tô no vermelho e o menino apareceu desse jeito, ou eu tô atendendo no meu consultóriozinho? Você tá atendendo seu consultório, aí a enfermeira foi lhe chamar para ver esse paciente aí. Primeiro, assim, não gostei da hipoxemia. Taquicardia, vai que eu tô examinando, o bebê tá desconfortável, não gostou, tá chorando. Vocês não me disseram, né? Mas é muito bacana você saber a história. Assim, é por isso que eu tava comentando um pouco assim dessa grande variedade, né? É comum que um bebê de 2 anos, um lactente, né? Ele com 2 anos passe 20 dias gripado? Não, provavelmente ele começou um quadro gripal e aí nisso ele deve ter pego uma infecção secundária. É muito comum ou outro vírus ou ele fazer uma pneumonia bacteriana da comunidade. E aí isso é importante que a gente tenha ciência disso, até quando a gente vai pensar no processo infeccioso dele já. Mas de cara, assim, você já vê, ele tá hipoxêmico por quê, né? Aí eu gostaria de saber do exame físico dessa criança em termos de ausculta também, porque a hipoxemia na pediatria, às vezes é obstrução de via aérea, e aí é só uma aspiração, às vezes tem uma sibilância, ele já tem idade para poder ser um lactente sibilante. Tinha alguma outra coisa nesse sentido, no caso? Antes de chegar no exame físico, eu queria perguntar uma coisinha, porque assim, a galera comenta muito isso aí com relação aos sinais vitais por idade, Sim. né? A galera... E assim, existe alguma regra prática de bater o olho porque assim, vital, pro adulto, Não, ele está extremamente horrível, né? taquicárdico, né? Se você olhar isso aí para um adulto, meu Deus do céu, 140 frequências, socorro. Sim, existem, mas eu tava até comentando mais cedo, né? Eu sou péssima de fórmula, gente. Então... 2. Graças a Deus. Então, eu sou muito... Assumo, eu sou muito honesta, eu ando com minhas tabelinhas. Então, quando eu estava trabalhando no pronto atendimento... da American Heart Association, né, eles têm uns folders bem bacanas, era ali no bolso direto, porque aparecia eu para essa faixa de idade. Meio que a gente decora muito cardíaca e respiratória pensando no lactentezinho, só que na verdade, a depender da faixa de idade, você vai diminuindo a frequência de tudo, como vai chegar no adulto eventualmente. O que eu, Sinara, tento ter uma ideia ali do recém-nascido e tento saber que o menino com 10 anos eu vou olhar para ele quase como um adulto. E aí eu tento ter uma ideia entre o meu bebê ali de 2 e 10 anos mais ou menos. Mas normalmente tem umas tabelas para a gente ter acesso a isso tudo. Nessa faixa de idade, a cardíaca não me chamaria. Então, pelo contexto até de adoecimento. O que me chamaria mais atenção, a oximetria. E a gente teria que ficar de olho nessa sistólica, que também tem fórmula. Aí não me pergunta. Eu uso muito aplicativo, né? Quando eu vou dar meu plantão na pediatria, eu já deixo o aplicativo ali, pseudo aberto, eu boto só o peso aí. É bem bacana, por exemplo, a gente até em serviços de enfermaria ou de internação em terapia intensiva, enfim, a gente tem padronizado muito pela segurança da criança os sinais vitais. E aí, na hora que a gente coloca o peso, que eu tenho que saber, porque todas as doses vão de tudo que eu vou fazer,
Às vezes eu tenho que pôr estatura, porque querendo ou não, quando a gente vai olhar a hipotensão, se eu fosse fazer muito bonitinho, eu ia ter que olhar numa tabela, gente, de estatura, olhar o percentil, e a hipotensão é percentil abaixo de 5. Sacanagem, né? E aí existem as formas de você meio que decorar. E aí a gente coloca padronizado, até pro corpo de enfermagem, ó, gente, se esses intervalos estiverem diferentes do que você encontrar na criança, analisando, identificando, abrindo outros protocolos, né? Então, Perfeito. tem que ter apoio. Eu sou bem tranquila em Eu relação a costumo isso. dizer que o que cabe no HD externo, no celular, não precisa caber no córtex terciário, né? Exatamente. Deixa E lá. tem até uma ferramenta, né, que eu estava comentando com vocês. Uma equipe da UTI aqui de Fortaleza, as meninas se organizaram, montaram, bem bacana, e não vejo problema nenhum deixar disponível para o pessoal poder baixar, porque eu acho que isso só agrega na qualidade, né, do Inclusive, ficou o trabalho. recado aí, tá? Não agora que tá ao vivo, mas depois a gente vai deixar o link na descrição, né? Falar com a voz da consciência aqui. O link na descrição desse vídeo. Então, você que tá vendo ao vivo, depois pode vir aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve E no pode canal e depois baixar pega o o vídeo. link para o download das tabelinhas. Queria agradecer a Sinara que deixou disponível pra gente. Então, vamos lá. Alguma coisa na ausculta, Paty? Pronto, esta criança tinha aqueles roncos, né? Difusos, você ao escutar, até a criança é um negócio meio complicado, né? Eu uso o esteto de adultos, né? Aquele negócio dela bola desse tamanho. Aí quando eu pego uma criança um pouquinho menor, ele já pega o tórax inteiro da criança. É verdade. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de, ao tentar entender o que é a esquerda. Porque quanto mais estreitinho e menorzinha a criança, mais é uma coisa só. E principalmente se você tiver uma ausculta alterada, eu sempre tenho essa dificuldade, né? Como é que Mas vocês é fazem para comum. identificar o que é a esquerda e o que é a direita, né? Usualmente, a gente tem, pela faixa de idade, que vai desde o lactente ao adolescente, a gente tem aquele das duas campânulas, né? A maior e a menorzinha. Então, naturalmente, é muito difícil o pediatra não ter. Só que, às vezes, nas UTIs, a gente só tem um tipo de esteto na beira do leito e é o que tem, né? Cara, eu tento ouvir todos os campos pulmonares. Então, é ápice, é lateral, é dorso, mas nem sempre é fácil. Aí, ajuda muito o quê? A história clínica. Então, assim, na hora que eu entendo que a minha criança tem uma bronquiolite, uma pneumonia, eu vou estar numa expectativa de ter uma ausculta mais localizada ou mais difusa. E aí a clínica é o que vai me auxiliar muito no restante e os exames complementares quando necessário. Mas vou te dizer que é sempre fácil? Não, mas às vezes é bem... Tanto que os exames físicos às vezes parece que é tudo igual, né? Mas não é justo, porque realmente algumas auscultas são bem distintas, né? Se você for ver, roncos difusos para todo mundo, né? Exatamente. Se a criança estiver chorando, né? se ela estiver chorando, aí tem aquele momento, né? Que ela prende a respiração, aí solta, abre o berreiro, aí prende e solta. Você tem que Mas aproveitar. o incrível é porque quando é sibilância, tu não tem dúvida. Quando tem a ausculta de crepitação, que é bronquiolite ou a pneumonia, você não tem dúvida. Ou quando ele faz o tórax fechado, assim, silencioso, pelo broncoespasmo grave, você não tem dúvida. É muito bacana, assim, nesse sentido é. E quando você faz a intervenção e o menino... Aí é bem claro, assim, de No perceber. adulto também a gente tem essas distinções bem claras. Tórax silencioso, ninguém tem dúvida que tá silencioso. É porque o menino, né, aquele balancinho, você... chora, se mexe, esperneia. É verdade. Mas beleza, a gente viu aqui que a hipoxemia é preocupante, né? A taquicardia nem tanto, a pressão aí também tá dentro da faixa esperada. O que a gente pode fornecer de suporte de O2 para essa criança? Como é que você começaria com o suporte? Olha, eu não olharia só a hipoxemia isolada. Eu olharia muito a capacidade de status geral do meu paciente, né? Porque se fosse só hipoxemia, eu pensava, será que eu boto só um cateter de O2? Vou fazer uma intervenção mais tranquila enquanto eu tento fechar esse diagnóstico? Não, tô com o paciente muito mais caído em estado geral também, além de taquicardia, ou hipoxemia, ou taquipneia. Tem a frequência respiratória dele é porque tá pequenininho ali. É 43, né? Pronto. Tá um pouquinho mais para cima tá, mesmo, né? pra Então, ver. assim, aí eu não olharia só monitorização, eu olharia de forma geral o quadro clínico do meu paciente para poder ver, não, cara, ele talvez tenha, dentro de uma possível infecção, uma CIS, será que ele tá séptico ou não? E eu vou ter que fazer oferta de O2 de 100%. Pelo jeito que vocês estão me contando, tô no ambulatório, tô tranquilo, eu acho que eu tentaria ofertar num catetezinho nasal, que dá menos desconforto, menos irritação. Muitos desses bebês, no processo de irritação, é incrível. Você vai coletar um exame, o menino só falta fadigar, né? Por conta do choro, ele já tem uma reserva menor, aquele tórax que, enfim, ele consegue tolerar menos, né? Aquele desconforto respiratório. E aí você, ao irritá-lo menos, você muitas vezes consegue com mais tranquilidade ver para que lado ele vai responder. A gente já cai na próxima coisa que eu tenho curiosidade também. Como é que acalma o menino? Como é que é a mágica?
Galinha pintadinha, não. Ai, cara, olha, Alternativa. eu vou te dizer que depende muito. A gente tem uma tendência muito grande de olhar pra Eu lembro de criança. criança de 2 anos, 2 meses, da idade do meu filho. É da idade do Aí te Benjamin. pergunto, por exemplo, tu conversa com o Benjamin? Demais. Ele te escuta? Escuta. O que que normalmente a gente faz na emergência? A gente não conversa com eles. Entendi. É incrível. É incrível. Fala com a mãe, com o Fala pai, com a mãe, mas joga ele na com a cama, avó. vem a técnica, quer conter, tirou ele do colo da mãe. Mas por que tirou? Pô, verdade, Aí cara. vem coletar um exame e ele Amarra lá, né? O que aqui, que tá? Amarra aqui. aqui, porque ele não pode tirar, passa uma sonda, porque tá desconfortável, tem que Verdade, alimentar. cara. Aí ele tá ali, né? No meio daquilo tudo, né? Que ninguém vai me explicar o que tá acontecendo. Eu sou muito do partido que não é isso só que resolve. Claro, ele vai estar assustado, como nós assustados, a gente ia querer quebrar tudo, né? Mas eu acho que a gente, em poucos momentos, entende que não é uma parada. É uma criança que tá ok, adoecida, eu preciso fazer uma intervenção, mas isso aqui eu consigo conversar com ele. Eu consigo dizer o que eu vou fazer, eu consigo dizer que eu vou auscultar, eu consigo dizer que eu vou ter que fazer algum procedimento. E de repente o menino tá lá olhando pra ti, de buenas. Aí às vezes você usa as ferramentas, né, lúdicas. Aí você bota um videozinho, uma música. Pode examinar no colo da mãe? Pode, cara. A gente faz canguru com recém-nascido de Sim. 600 gramas no colo da mãe. Por que que eu não vou examinar um menino de 2 anos no colo Pô, de uma quando mãe? você falou, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, pô, 2 anos já dá pra conversar com a criança, né? coisa. Usa a luvinha, faz um Benjamin balão, desenha o entende tudo, cara. olhinho. Muita coisa. E a família também nos auxilia. O bacana, eu acho, de ter um pediatra que acompanha uma criança, em termos de desenvolvimento, é desmistificar essa família para que essa família prepare quando essa criança vai para o pronto atendimento. Porque se ela sempre for para o pronto atendimento, se você não se comportar, você vai. É uma vacina, vai não sei o quê. Sim. Aí o menino já vai lá, meu Deus, eu odeio esse lugar, né? Claro que é muito difícil quando a criança gosta de uma emergência, porque normalmente é um lugar de muito desconforto e sofrimento e assustador. Mas a família começa a preparar, ó, a consulta é assim, é a mãe que tem, é o pai que tem que falar isso, não é o médico que não conhece. É a família que tem que, olha, o procedimento é assim, pode ser assim, mas eu vou estar com você o tempo todo. Cara, é incrível. Por que tem crianças que a gente consegue e tem crianças que a gente não consegue na mesma idade? É cultura, é educação, entendeu? Então, Perfeito. e aí eu acho que a gente, como profissional de saúde, tem que estar muito atento a isso, porque a gente realmente tem uma tendência. Não tem, tá entubado, mas a criança tá acordada. Tu não conversa com ela. Conversa igual adulto. Você não conversa com o vozinho e ele vai lá, faz alguma coisa? Eles fazem a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar deixar que aquele momento, que não é um momento de vida e morte, não é uma parada, que eu também entenda que isso faz parte da minha avaliação, até para eu poder ver o nível de consciência dessa criança. Porque se ele tá só chorando ali, não sei o quê, será que ele tá chorando pela hipoxemia? Não, ele pode estar só assustado. É bizarro, mas na pediatria, às vezes é isso. E o choro piorar um desconforto respiratório num quadro de uma bronquiolite ou de uma pneumonia. Mas esse lance de deixar o bebezinho menor no colo da mãe ajuda muito. Ajuda demais. Muito. Ausculta doce, cara. Quando a mãe vira o menino e bota aqui, é a melhor hora de auscultar. Ele se acalma, Ele se acalma. aí você E você finalmente vai lá, escuta. Exatamente. Então, por que não? Não, porque eu aprendi que sempre eu tenho que tirar o menino do colo, que é o único lugar de segurança dele, botar ele numa cama imensa, porque nunca tem a cama do tamanho dele. Aí o bichinho tá lá, ainda tá com frio, descubro ele. Tu não ia ficar com ódio, não? Total. Pelado, amarrado, não vê, Quebrar- não vê a quebrar mãe. tudo. Quebra tudo, meu amigo. E eu ainda acho que tá errado. Aí, claro, há situações que você pode. Hoje eu tava essa semana discutindo isso. Quando a gente vai para intensivo, eu acho que a gente desmistifica mais o uso de terapias farmacológicas que são off-label até, né? Então, assim, o uso de ketamina, algumas dessas coisas que na pediatria não tá muito bem definido, mas a gente usa. Tem trabalhos que falam, vou fazer uma punção periférica na emergência, por que eu não posso lançar mão de uma medicação intranasal? Entendi. Por que eu não posso fazer uma coisa? Eu acho que é ENLA, eu não tenho acesso a isso, eu já li, mas é um tópico que é para tentar diminuir a sensação de dor, porque a gente sabe, aí tem aqueles estímulos que são mudar as terminações nervosas para que tenha a sensação de tremor. Por que a gente não lança mão disso nas nossas práticas do dia a dia? Normalmente o que a gente faz? Não é criança, tem que funcionar mesmo, e aí assusta e isso só piora toda a assistência. Mas assim, é um contínuo, né? Tem inclusive dispositivos, né, que você pode fazer, que ele é conectado numa seringa, ele é um Sim. dispositivozinho triangular que você coloca, encaixa no nariz e faz uma Exatamente. atomização intranasal. Exatamente. Até para Na criança, ausência, né? se der, dá para fazer na seringa. A gente, assim, sabendo que é difícil, enfim, o recurso, Sim. mas é mais difícil porque as doses são muito pequenas, né? 0,1, 0,2, 0,3. Mas é possível? Total. Por que não? Entendeu? Então, assim, eu acho que é bacana quando a gente começa a entender que diminuir a dor, diminuir o desconforto também é terapia. Na verdade, isso melhora o desfecho também depois. Massa. Pô, isso aqui não tem no livro, né? Não. Sim.
Sem dúvida. né? Mas foi o chefinho ensinando. Chefinho, obrigado. O chefinho está assistindo nossa live. Ai, será? será? Não, pelo amor de Deus, eu fico nervosa. Massa. Beleza. E aí, como Vamos é lá. que a gente... É porque para adulto a gente tem uma coisa muito, né, bem definida de quando o paciente chega na emergência, a gente já sabe quando é que o paciente está séptico. Você às vezes bate o olho e vê que o cara não está bem, tá taquipneico, tá taquicárdico, né? Começando a fazer hipotensão e você, vixe, olha, ausculta, crepe, não é? Pneumonia, sepse, protocolo sepse, vamos abrir, antibiótico e tal, Sim. hidratação. Mas na pediatria é tudo, né? Até feeling conta, Um né? mundo É um diferente. negócio Até se ele assim, estiver até- chorando mais forte, ele está mais taquicárdico, eu considero É isso. porque se você pegar qualquer criança com um quadro viral, ela, em vigência de febre, ela vai ser a cara da sepse. E ela tá num processo compensatório adequado para um processo agudo leve. Uma febre, uma coriza, uma tosse, aí ele chega lá, taquicárdico, taquipneico, febril, mais hipertenso, ok, beleza. Aí, de repente, ele fica muito febril, aí faz vasoconstrição periférica, aí tu, meu Deus, não tá séptico, 2 acessos calibrados, expansão, ceftriaxona, primeira hora, e é um quadro viral. Claro que não quer dizer que o vírus ele não possa Sim. evoluir depois com um quadro séptico, mas a gente ter cautela, muitas vezes, e levar muito em consideração o estado geral do paciente. Aí, para eu poder avaliar o estado geral de uma pessoa, ela tem que estar tranquila. Eu não quero nem ela tranquila demais, porque aí isso pode ser um sinal de que está rebaixado, mas eu não quero ela agitada demais, porque ou eu vou pensar que é uma hipóxia, e aí ele está agitado secundário à hipóxia, vai taquicardizar, ou eu não consigo avaliar ele de forma nenhuma. Então, realmente é muito difícil. Às vezes a consulta de pediatria pode demorar mais por causa disso, ainda mais quando a gente está inseguro, né? Que é natural. Vai reavalia, aí inventa de mandar tomar um soro ali, volta de novo para eu poder avaliar com calma, e às vezes é o que precisa mesmo. É um pouco diferente, eu acho, realmente, do adulto, né? Sim. E aí, de repente, o menino, tu faz um antitérmico no pronto atendimento, ele Legal. fica lindo, aí vai para casa. Aí E resolve a resolve. taquicardia. Mas aí, tipo, 20 dias. Provavelmente ele realmente tinha uma IVAS no início. Às vezes as mães ficam muito indignadas, porque o pediatra só passa pra lavar o nariz. Mas é o que tem, né? É o que temos, desculpa, é o que temos. E às vezes o que ele evolui é com uma infecção secundária que pode evoluir com uma gravidade maior. Mas a maioria das crianças é tipo isso mesmo. Esse primeiro semestre agora foi Foi super. punk, né? Aqui no Ceará foi muito assim. punk, né? Muito complicado. E né? aí, A gente nessa, tava até comentando, essa né? questão das bronquiolites, né? Como é que você identifica a bronquiolite? Será que é só viral? Será que é bacteriano? Começa antibiótico? Não começa? Começa para todo mundo, depois eu tiro. Eu entendo muito você que aí eu tenho o viés do por último, né? O último médico sempre é o melhor, né? Tu tá na UTI, tu consegue tirar as coisas. Mas assim, eu entendo perfeitamente que numa história dessa que você vai fazer cobertura para pneumonia típica da comunidade, você pensar em quadro viral. Hoje, ainda bem, no nosso estado, a gente tem conseguido, com o apoio dos laboratórios, né, ter o resultado muito tranquilo, talvez até por conta da pandemia. E aí você consegue guiar muito bem, tirar mais cedo uma cobertura antimicrobiana. O que a gente ainda vê muito é a falta da... Talvez porque as crianças estão entrando e ficando mais tempo na emergência sem ter leito de internação, ou não tem uma longitudinalidade da pessoa que está fazendo a diária daquela enfermaria para estar vendo aquele menino todo santo dia e entender que ele está evoluindo dentro do tempo de um quadro viral. Mas o ideal hoje é que, poxa, começa, eu acho que está totalmente adequado, né? Se você está na dúvida, a imagem radiológica normalmente não consegue diferenciar muitas vezes de um para o outro. A ausculta, o estado geral não muda, né? Mas você tem todo o laboratorial de por que manter cobertura antimicrobiana. Entendeu? Por Mantendo o menino internado mais que tempo, manter né? a criança internada com medicação endovenosa, ou às vezes IM, não, IM não, né? Então, mas isso vem com a segurança, com a forma que os serviços estão organizados e a família de parceria também, né? Porque, às vezes, se você tem uma família que tem um risco social, é muito difícil que você dê uma alta precoce, né? Aí, às vezes, quando você tem um apoio nesse sentido, você consegue, porque você sabe que essa criança não vai estar com risco de descontinuar esse acompanhamento, né? Mas é fácil? Não, normalmente, na porta, o menino, ainda mais que vá para um eixo vermelho, um leito de terapia intensiva, é muito comum a gente receber eles com cobertura antimicrobiana. Eu acho que o bacana é a gente ter o senso crítico de fazer um diagnóstico adequado e descalonar. E gravidade não é sinônimo de resistência. Não me chegar na Sim. porta o meropenem, né? É o que às vezes a gente não faz isso, né? Então... Mas no adulto a gente vê isso também. Se o paciente veio de casa e tá muito taquidispneico, está muito grave. Então só Muito não serve antibiótico. Fraxona, Só não vai serve. resolver. Mais antibiótico.
Ai, gente, eu fico muito nervosa com isso, Ave Maria, porque a gente começa a ter os meninos sem responder, as terapêuticas, né? Então, assim, essas crianças assim, quantas vezes fica gripado no ano, né? É, Essas vezes, tu já imagina. Ai, 2, 3 a vezes. gente tem umas blusas, né? Febre não é sinônimo de ceftriaxona, né? Mas eu entendo que é uma desconstrução contínua, e os serviços têm que estar melhor preparados para a pediatria. A gente não vai entrar nesse assunto aqui para discutir, mas o pediatra sempre fica pé da vida porque a gente tem serviços sendo descontinuados, porque no público tem uma dinâmica distinta, no privado, na medicina suplementar é difícil se manter serviço de pediatria. Então, isso tudo interfere na qualidade do trabalho da gente, Até né? os pais também, né? O cara chegar na emergência. Não, você vai só lavar o nariz. O quê? Você médico não presta, não. Isso é um absurdo fazer uma ouvidoria. Sim. Aí tudo bem fazer a ouvidoria, desde que a gente entenda que a gente não vai botar o coleguinha da porta para fora, né? A gente tem que dar a resposta de que Exato. existe um fluxo de trabalho, existe um perfil de atendimento, de pronto atendimento, existe a necessidade de um pediatra clínico. Do jeito que a gente precisa de alguém que conheça um adulto, a gente precisa de alguém que conheça aquela criança, né? E entender e educar continuamente essas famílias do que é sinal de alarme, do que não é sinal de alarme e o que de fato tem que ir para emergência. Nesse primeiro semestre, o que a gente viu muito foi isso. Vai para lavar o nariz, ganha 3 vírus de brinquedo na emergência, porque tá lotada, aí volta doente. É. Aí ele adoece 3 dias depois, porque ele foi lá, entendeu? Então, De verdade agora. agora é de verdade. Antes não era. Mas é difícil, é porque é muita coisa, né? Você falou, Sinara, muito, só falou sobre uma coisa aí, que é o feeling. Né? Sim. E assim, a gente comenta muito sobre isso na abordagem ao paciente grave adulto também, na criança. Mas eu tenho a impressão que na criança precisa mais do que no adulto, sabe? E eu ainda acho que na ANEL precisa 10 vezes mais. Sem dúvida deve A precisar. ANEL é um negócio assim, tu tá aqui passando, o residente sempre passa vergonha, né? Porque ele... Ai, professor, tá aqui, o menino tava bem, não teve nada. Aí quando você viu, aí você voltou, o menino fez uma apneia, ficou cianótico, sepsis neonatal precoce, protocolo sepsis, é incrível. O feeling, na pediatria, eu acho que é bem menos, mas eu entendo que eu acho que é mais. E eu acho que essa coisa até dá tranquilidade. Tipo, não, agora dá pra segurar um pouquinho, observa mais um pouquinho. Não, aqui a gente vai ter que ir com tudo. É melhor ir com tudo, porque esse menino não tá respondendo, né? Mas tem, eu acho que isso não tem muito embasado na ciência, não, né? Tem, assim, é uma coisa que tá até começando a ser estudado na Tem a medicina de emergência, né? experiência, né? Tipo, se você pega uma pessoa que tem muito mais contato com certas situações, eu acredito que é igual coisas mecânicas de Sim, intubação, sim. passagem de acesso. Então, eu acredito que no manejo clínico, talvez a gente não tenha ferramentas para avaliar de forma objetiva, mas certamente, né? Como não, né? Então vamos lá, pensando no avatar dessa criança, né? Chega o bebê, tô lembrando só do meu filho agora. Pensando no avatar dessa criança aí, 2 Foi anos. mal, chega no botei a colo idade da bem em cima da idade do bem. Eu tô pensando só nele agora. Chega no colo da mãe, você colocou ali um cateter de O2. Pus no cateter de O2. Começa antibiótico. Roncos difusos, não dá Roncos para difusos, identificar o que pega é o que, não. ausculta. Pneumonia na criança Com é essa história de febre 20 com anos. taquipneia. Perfeito. Esse é o principal. Daí eu posso lançar a mão do exame complementar para eu ter paz no espírito, mas que não vai dizer nada, porque pode ser viral ou bacteriano. Sim. Mas a gente acaba pedindo sempre. Mas se eu não tiver histórico de febre junto dos dias, os 20 dias de adoecimento, ele pode ter feito só algumas IVAs, quadros alérgicos associados, e não obrigatoriamente eu entraria com antimicrobiano. Mas me incomoda a hipoxemia. Mas eu Chama posso ter atenção, uma né? sibilância. Não tinha. Não Mas eu tinha me lembro sibilância. que... É verdade, não tinha. Ok. Não. Isso aqui já é critério para internação. Sem dúvida, né? Não, hipoxêmico. Por que ele tá hipoxêmico? Satura né? 93, né? Não vou Complexo. mandar pra casa, né? Só se ele for um cardiopata, vai que ele já tinha alguma coisa antes. Sem cardiopatia, sem pneumopatia. Não, mas de fato, ele tá hipoxêmico, ele precisa de um suporte que é hospitalar, então é impossível, né? E aí, só que tu vai ter que fazer esse diagnóstico adequado. Eu tô com um quadro viral, e aí é uma IVAS com SRAG, né, que tá precisando de suporte de oxigênio, e que tá evoluindo já com a gravidade, porque eu tô aumentando o suporte de oxigênio. Um monte de pneumonia a gente trata em enfermaria, sem necessidade de suporte de oxigênio. Então, sim, desculpa, internaria Internaria, e antibiótico. antibiótico. Deixou na observação. Aí, daqui um tempinho, aí passaram uns 10, 15 minutos. Me chamaram para reavaliar Não novamente. tá bom, gente, não tá bom, não. Tava lá no Fica cateter. vermelho. Ainda bem que o Chamaram o monitor TRE. ficou vermelho, né? Chamaram o TRE, chamaram o TRE. Chamaram justamente porque começou a piscar o monitor lá, começou a piscar, vamos chamar a doutora Sinara, né? Aumentou frequência, Aumentou 166. Ó, 60 nunca. Sempre decora. Isso aqui 70 é recém-nascido.
Então, se uma escolar, um lactente tá com 60, não tá bom. Deu ruim. Tá? Deu ruim. Excelente deu ruim. dica, tome nota Deu aí. Frequência ruim. respiratória 60 Aqui nunca eu tá sempre, bom. é o número, tanto que no ventilador, os alarmes, normalmente eu encosto aqui, no 60, Entendi. assim, quando é menor, né, é mais Entendi. pra lactente. Tá mais taquicárdico, não tá legal. Taquicardia na pediatria normalmente é o meu marcador precoce de choque. Então, comi bola, porque ele tá hipotenso. Se ele tá hipotenso, isso aqui é tardio. Então, provavelmente, eu deixei passar alguma coisa lá no início. E isso é importante. E aí fica até o questionamento, né? Como você conta 60 frequências de frequência respiratória? segundo, né? Quando é muito miudinho, porque a criança faz uma incursão respiratória um pouco irregular, você conta 1 minuto. No maior a gente faz uns 15 segundos mesmo, igual todo Isso mundo. é 1 por segundo, né? Segundo. Se você perdeu aí na contagem, era 30 ou era 40. 1002, 1003, 1004, 1005, né? Mas e aí, gente? Mas não me fala só de monitor. Eu tô vendo o monitor. Como é que tá minha Pronto. criança? A criança está mais toxemiada, está com tiragem intercostal, batimento de asa e de nariz, Uso de musculatura uso de acessória. musculatura acessória. Tá bom, não. E assim, até talvez um questionamento, né? Essa questão do batimento de asa de nariz e o da tiragem intercostal, né? Quando ele tá com batimento de asa de nariz, é mais tardio, é mais precoce? Quando você tem mais essa via aérea superior, até porque tu pode ter só obstrução de via aérea, né? Isso é um batimento de asa e ele se compensa. No entanto, a gente sabe que a caixa torácica da criança é diferente, o diafragma é diferente, então ele se compensa. É muito... A gente não pode tolerar aquele padrão de desconforto, porque a capacidade de reserva de uma criança, ela é bem menor. Então, ele fadiga muito rápido. E aí, o ruim é isso, aí você evoluir para uma via aérea invasiva com alguém já caminhando para uma fadiga. Aí, de repente, o menino estava bem, poucas horas, de repente, você vai entubar, ele para na intubação. O menino perfeito. Aí, por quê? Aí, provavelmente, eu deixei ele numa reserva ruim para ele ir para o procedimento com segurança. É ruim, como a gente estava falando antes, né? O serviço, como que tá organizado, quem é que tá com experiência na porta, criança é diferente, às vezes não é pediatra que tá lá, às vezes não é emergencista, às vezes vocês têm mais experiência do que um monte de pediatra em termos de gravidade, né? Para ter segurança, porque intubar uma criança demanda muita certeza do que você está fazendo em termos de procedimento. Porque você pode ter uma criança que você faça o manejo inicial com suporte de oxigênio, cobertura de microbiana adequada e a criança saia, e tem criança que você às vezes vai para intubação, será que ia sair, não ia sair, a criança para. É um procedimento. Então, eu acho que você tem que estar muito alinhado com a sua equipe, e aí onde você está inserido. Eu mesma, como intensivista, a gente já trabalhou juntas, né? Então, assim, quando eu tô no ambiente de UTI, eu tenho uma abordagem, quando eu tô fora da UTI, eu tenho outra abordagem. Porque quem tá na enfermaria não tem a vivência daquela resposta, de me ajudar na linha de raciocínio, porque às vezes tem serviço que tu nem pensou, a enfermeira já tá lá perfeita, o físio já tava pré-oxigenando, e é massa, né? E você vai muito rápido. E tem lugar que você é o líder, você é o cara do tempo, você é o cara, então... Tem lugares que eu sou, às vezes, até eu recuo mais, eu controlo mais medo do que pode acontecer do desfecho, e na UTI eu consigo ser mais tranquila, porque eu sei que a equipe está melhor treinada na intervenção mesmo, sabe? Então eu entendo que é difícil na porta intubar a criança. Esse conceito de intubação em time é muito, muito interessante, Sim. né? E vamos dizer que doente grave, seja adulto, criança, idoso, doente grave, você não faz nada sozinho, né? Nada. Medicina, né, cara? Se tu parar pra pensar, eu acho que a gente, como profissional de saúde, cada vez mais tem que entender que a gente trabalha muito melhor. O paciente só ganha. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tive muita sorte nessa parte da formação, nesse sentido. Quando eu saí daqui como pediatra, eu sempre sentia muito essa coisa muito centrado na gente, no plantão, né? Então, assim, tu tem que fazer o diagnóstico, prescrever, calcular a concentração das drogas, o tempo que a droga tem que ser infundida, se é no periférico, se é no central, como que vai ser manejada essa criança. E na formação da terapia intensiva, eu entendi que se eu não dividisse isso com o restante da minha equipe, eu não ia conseguir dar conta do plantão. E eu acho que num procedimento de intubação ou de manejo de uma criança grave, é a mesma coisa. Na hora que você tem uma equipe que está toda alinhada, que te traz segurança, que todo mundo sabe o seu papel ali, mesmo se tu tiver uma parada, a parada vai ser bem manejada. E se você tiver uma parada bem manejada, tu vai ter um desfecho bom. Outra, né? Quando você tá com uma equipe que não tem
hábito de atender criança. Eu digo isso às vezes que chego lá no Hospital Geral de Fortaleza, na sala crítica. Às vezes chegou criança para eu atender, é uma comoção gigantesca. Você né, vê cara? que de repente tem 15 pessoas assistindo, às vezes o menino cara. tá só com febre, Uma teve uma comoção comoção febril. gigantesca. Então, assim, a equipe se desespera. Então, você tem que ser a parte centrada da equipe. É. Não, pessoal, tá tranquilo aqui, tudo bem, É. eu sei o que fazer, vai dar certo. Vamos tentar pegar um acesso, cadê o kit pediátrico, né? Então, se Mas você é não- difícil, né? a equipe que não é treinada, nem o Difícil acesso eles demais. conseguem Aconteceu pegar. uma vez lá no HGF, tinha a Débora, que é gastro, Débora Ferre, ela mora perto do HGF, dentro do Bocó, e tava com um bebê de 7 meses que teve obstrução de via aérea, um pouco estranho. Daí ela chegou com ele nos braços lá na sala de parada do HGF, cara, desesperada. Imagina. Tava no meu plantão, era tarde, e assim, instantaneamente tinha assim umas 20 pessoas assim, ao redor. Gera Sim. comoção demais. Gera muita comoção, né? Graças a Deus deu certo. Um abraço, Débora. Eu já tava preocupada, cara. Ainda bem Não, que você deu terminou certo. a história. Que bom, Certo, obrigada. ficou bem. A grande que só, o filho dela aí Ai, já. que bom. Tudo certo. Mas aqui, gente, não tá bom. Aqui, e aí, como é Pois que é. funciona Ó, o que a questão acontece? da indicação de intubação nessa criança? Vai ser Tudo. muito. Ai, tá aí uma coisa boa da gente estar discutindo. Na prática, a gente vê muito pessoal. Eu intubei porque ele tava com mangazo assim. E aí eu fico, mas por que? Assim, se deu tempo de pedir até a gaso, clinicamente, não, né? Então, assim, eu gosto muito do olhar para o manejo clínico. Tu já me falou que ele estava torporoso. O menino que entrou com quadro respiratório, que eu estava dando oxigênio, não tá legal. Ele tem tudo para fadigar com uso de musculatura acessória, como a gente estava falando que aqui, Sim. ok, usa abdominal, que ele usa torácico, ele tá evoluindo, vai fadigar, eu vou intervir. É muito. Eu acho que o médico talvez até tenha umas coisas mais definidas para o adulto em termos de sinais de insuficiência respiratória, mas a pediatria vai ter muito essa coisa do agir mais precoce conforme o diagnóstico também. Se eu tenho uma bronquiolite, uma pneumonia, aspirei via aérea, não era via aérea, cara, provavelmente esse menino é alguma coisa mais baixa, por todo esse histórico já faria sentido, que eu já tinha começado antibiótico. Ele já tá me dando sinais de que tá fazendo disfunção de múltiplos órgãos, porque ele tá rebaixando o sensório dele, precisando de mais suporte de oxigênio, e o hemodinâmico não tá legal. Então eu vou ter que estabilizar. Para eu estabilizar, eu vou ter que ter ele na mão. E aí um dos lugares que eu vou ter que ter ele na mão é garantir essa via aérea e uma oxigenação adequada. Não gostei da taquicardia com a hipotensão, então ia ter volume aqui no meio também, certamente, né? E aí tem umas coisas bacanas de volume para discutir também de pediatria, que eu acho que é diferente do adulto. Talvez. Podemos Eu acho. começar. Podemos- Fica à É, vontade. então pronto. Pode você começar aí de Chegou no volume aí, momento fica à que vontade. a gente meio que faz diferente. Tinha- Então pronto, assim, O porque adulto é diferente. nesse suporte aqui, a gente hoje tem discutido cada vez mais, tipo, terapias, ok, eu posso ir para uma ventilação mecânica invasiva, às vezes eu consigo botar um menino desse num CPAP pronga nasal, acho que você deve ter visto isso na nossa prática lá, né? Muito demais. Às vezes a gente faz uma terapia de alto fluxo ali na porta, uma bronquiolite fica linda na terapia de alto fluxo, é maravilhoso. Nem sempre precisa sedar para a criança ficar bem, né? Tem um monte de estudo até que fala que os filhos dos franceses toleram melhor CPAP em pronga nasal do que os TAFs. E o TAF é só quentinho, uma delícia, né? Aí, quando tu vai para os estudos, as crianças norte-americanas, tem que ser o TAF, porque o CPAP incomoda um pouquinho mais. O francês é educado, né? Deve ser. Vai entender. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal usa muito CPAP. Porque a Entendi. gente não tinha TAF na formação lá, dentro da UTI, tinha na porta. Aí, como eu via na UTI, né? Aqui a gente tem lançado mão, tanto no SUS quanto na medicina suplementar, a terapia de alto fluxo na porta e dentro do leito de terapia intensiva. Talvez se eu não tivesse pego ele já ruim, da forma que está, a gente poderia ter feito uma oferta. Catéter não respondeu, você progride para a oferta de O2 para máscara de Venturi. Cara, eu nem chegaria na não reinalante, eu já ia botar TAF, pela Entendi, história. entendi. Pelo lactente, pelo 20 escolar, dias, 20 né? dias, tá com pneumonia, eu comecei antimicrobiano, bota ele no TAF, se ele começou a desconfortar, terapia de alto fluxo normalmente ajuda a criança a não evoluir para fadiga e ventilação mecânica. Em geral, CPAP e não BIPAP, no caso, né? Geral CPAP, mas às vezes você vai para 2 níveis. Se você pensar que é uma doença mais obstrutiva, tu vai ter maior benefício de lançar mão do BIPAP. Só que aí às vezes ele fica mais assíncrono, né? E aí é isso que tu vai começar assim. Será que eu começo só num CPAPzinho baixo, progrido, coloco o BIPAP para melhorar? Aí às vezes não vai dar muito legal, tu vai se dar um pouquinho, e aí às vezes você, em 1 hora que você tem que decidir. Não, tá refratário, vou entubar, e é melhor entubar. Normalmente 30 minutos, 40 minutos no máximo, você tem que estar tomando essas decisões se tá progredindo rápido, sabe? Eu não tenho a experiência que você tem, mas pelo que eu vi, se for para responder, ele responde na primeira hora. Se não responder na primeira hora, ele não responde mais. Não adianta. Exatamente. ficar Não cozinhando. adianta, não adianta.
Assim, você faz isso, mas você sabe o que é o ponto final. E aí você pode piorar a capacidade de resposta do paciente e ser um procedimento que pode ser super tranquilo, que é para ser tranquilo. Viária de criança, poucas têm viária difícil, né? E você começar... de viária, pessoal, né? Ah, meu Deus, isso é muito difícil. Gente, não é difícil, é diferente. Você precisa entender, né, as particularidades de Sim. cada idade, né? Ali até 2 anos é bem diferente. Sim. Até uns 8, 10 anos já é meio termo. Depois de 10 anos 10 é adulto, exatamente. adulto, exato. Mas mesmo a diferença, você posicionando, sendo analgesia adequada, bloqueando, com a ferramenta adequada, laringo, as coisas. Assim, porque a gente intuba do recém-nascido ao adolescente, então a gente vê, às vezes a única coisa que eu fico, eu falo nesse menino, eu vou reta, eu vou lâmina reta ou lâmina curva, Nossa, porque, às vezes eu fico, aí eu, ai meu nossa, não, só nos pequenininhos que eu vou com a reta, porque é a que eu gosto mais, as outras eu vou mais com a lâmina curva. Mas, cara, vai tranquilo, se tu fez toda a técnica bonitinha, dá certo. Aí eu acho que entra isso da experiência, né? Tem pergunta aqui. Ai, meu Deus mandar do um abraço céu. para ela, doutora Nicole Pinheiro, mandou pergunta aqui, relevante demais. Duas coisas, né? Primeiro, você falou de questão cultural, CIPAP, TAF, né? Existe superioridade de um em relação ao outro Excelente ou não? pergunta. Na verdade, existem diversos estudos na pediatria sobre isso. Existe vivência de serviço. Se você tem mais experiência no CIPAP, os meninos ficam lindo no CIPAP. Se você tem muito mais mão no TAF, porque supostamente a terapia de alto fluxo ela é melhor tolerada por ser aquecida, umidificada, mas tem criança que não tolera também. E aí tem serviço que consegue acoplar muito bem a interface de CIPAP e dá certo. Entendi, perfeito. Então é bem possível. Caso o paciente não tolere, outra pergunta que apareceu aqui, sedação para o suporte não invasivo. Eu tenho uma blusa. Amo clonidina. Vocês Clonidina? usam clonidina? Não, cara. O que acontece? A gente tem um Precedex, né? Olha aí, tem um Precedex. Pois é, exatamente. A gente tem um Precedex. Eu uso muito. Que é um alfa-agonista, ok, maravilhoso, deprime pouco respiratório. Às vezes a gente usa ketamina, especialmente quando a gente pensa que tem um broncoespasmo. Mas a gente vai pensar nessa sibilância menor aí, talvez. Não tem sibilância, né? Então não seria uma opção, mas uma ketamina também seria uma opção dose baixa. E no serviço que eu fiz a minha formação, a gente utilizava muito a clonidina como uma opção de menor custo e poder ter interal. Então, digamos, eu tô precisando, eu tô querendo ser menos invasivo, vou fazer só essa mão porque ela tem ação sedativa. E dá bom, cara. O meu trabalho de conclusão do mestrado é até sobre isso. Por isso que eu brinquei, que eu fiz a defesa com a blusinha. Eu amo clonidina. E a gente mantinha pacientes com bronquiolite em ventilação mecânica com clonidina. E aí o bacana, tu estuba com clonidina. Aí tu transiciona o endovenoso pro interal. Diferente, né? É diferente. E o impacto hemodinâmico? Tem? Não. Os primeiros, eu sempre falo, o pessoal acho que me conhece, eu sempre falo isso. Os primeiros estudos da clonidina são nos pós-operatórios cirúrgicos da neonatologia. Entendi. Então é muito paciente dependente. Tem paciente que não dá, realmente, você vê que não dá como o Precedex da Brad, né? Sim. Então às vezes você vai, não deu bom, recuou. Mas a gente consegue tanto interal e endovenoso. E aí o bacana é que em termos de custo ele é menor. Às vezes tem serviço que é super protocolo rigoroso para liberação de Precedex, a gente começou a lançar mão da clonidina. Na paliação, que é onde eu também estou atuando muito, a gente usa bastante como uma opção de sedação também. Cara, show de bola isso aí, Nossa, ó. eu não sabia Show não. de bola. Isso aí é vantagem. Olha aí, mas eu dica acho que é de porque você ouro. não me pegou ali na salinha falando disso, mas eu sou fissurada em clonidinas. Eu tô no plantão, eu gosto de colocar. Mas voltando até Sim. entrando na parte da otimização para intubação, você falou assim que esse paciente hipotenso, taquicárdico, que tá aí. Vamos falar de expansão volêmica, né? Sim. Hoje eu costumo dizer no manejo da viária, a gente costuma falar sobre isso, que a otimização para intubação é uma das fases mais importantes para a gente não ter falha no procedimento, né? Como você entraria de volemia? Já entraria com vasopressor? Como é que seria Pronto. seu preparo? Eu já imaginaria que ele já não tá legal antes do procedimento, então o hemodinâmico dele não tá legal. Se eu conseguir manter ele um pouco melhor oxigenado enquanto eu tento manejar essa parte hemodinâmica, eu tentaria isso. Então, eu tentaria esse meu CIPAP, esse meu TAF, eu aumentaria a oferta de O2, aguardo ali, aí uma expansão. Normalmente na pediatria a gente vai estar lá fazendo aqueles nossos 20 ml por quilo, né?
O que tem algumas coisas mudado nos últimos tempos é que exatamente pelo que o adulto faz, por guiar por exame complementar à beira de leite, como ultrassom, né, a gente começa a ver que aquele meu paciente já não é mais tão responsivo a volume e talvez eu tenha que lançar mão de droga vasoativa de forma mais precoce. Hoje a gente já sabe, paciente em CTI que ganha ali seus 10% do seu peso nas primeiras 48 horas, isso vai interferir no desfecho de óbito. Então, a gente tem que ter muita cautela. O intensivista sempre briga com o emergencista nesse sentido. Porque eles nos entregam o bebê sempre anasarcado, cheio demais. Mas tem que encher o motor. Encha, mas não encha desse jeito, né? Enche, mas mas não extravasa. E aí, quando chega na UTI, a gente restringe o menino, falta fazer quase uma pré-renal. Mas é exatamente para entender que isso repercute. E hoje já se recomenda o início de droga vasoativa de forma mais precoce. Aí você tem que saber, eu vou lançar mão de qual droga. Que aí eu acho que era o que a gente estava falando, né? Então aqui, naturalmente, eu tentaria ofertar oxigenação melhor, mais eficaz, menos invasiva. Se eu tiver num serviço muito bom, eu vou conseguir a qual é, né? Porque é caro. Enquanto eu tentaria estabilizar a hemodinâmica. Eu tentaria fazer ali 20 ml por quilo, 20 ml por quilo, dessas 40. Não deu legal. Se eu tivesse ultrassom, já dava uma olhada e se fosse necessário, entrava droga vasoativa. Aí entra com o quê? A gente usa muito nora, né? Noradrenalina, A melhor escolha, né? Exato. Melhor O nosso paciente pediátrico, ele na porta de emergência, o ígido, que entra com um quadro desse, ele é a cara do choque frio. E aí eles respondem, eu melhoro muito o débito cardíaco dele, não com interferência de pós-carga, sabe? Eu tenho que fazer pré-carga, faço volume, ok. Não respondeu, eu tenho que fazer mão de adrenalina como uma opção terapêutica. A gente vê muito do buta, eu acho que hoje é muito de ser... Eu já achei que fosse mais de serviço, mas tem estudos mais recentes mostrando uma certa boa resposta para as duas drogas, mas hoje a criança do pronto atendimento é muito clássico, mesmo num quadro séptico, ela tem necessidade do manejo como um choque frio. E aí, às vezes, ela vira, que essa é a doidice, que tu começa com adrena, aí de repente o menino ficou muito hipotenso e aí tu tem que lançar a mão do vasopressor. E aí você acaba indo para nora, que é uma opção nossa. Mas eu posso ter necessidade de usar vasopressina. A gente chega às vezes em vasopressina, mas é muito difícil assim, numa emergência dessa, né? Pensando que ele vai ter UTI de retaguarda depois. Então, normalmente aqui seria o quê? Expansão, se não respondeu, nora. Se for hipotenso, no caso, né? Perdão, que no caso ele tá hipotenso, né? Ou seja, aqui provavelmente não... vocês botaram um caso de adulto pra mim. Na verdade, como ele já tá mais pra hipotenso, eu tô pensando o quê? Infectou, alteração dos sinais vitais, provavelmente esse meu paciente, eu entrei com antimicrobiano, ele tinha um quadro infectado com repercussão do hemodinâmico dele, ele fez uma disfunção, chocou, choque séptico, então eu vou manejar ele como choque séptico, a cobertura do antimicrobiano na primeira hora, droga vasoativa e tenho que manejar essa via aérea dele para manter ele melhor oxigenado. Nem todos vão ser entubados, mas no caso dessa criança vai precisar. Nesse contexto de choque séptico, no caso ele vai precisar de vasopressor mesmo, e aí vai ser noradrenalina mesmo que a gente vai lançar a mão. É parecido com o do adulto. E hoje a gente tem usado cada vez mais ultrassom na beira do leito, realmente. O que tem. Graças a Deus. Isso é uma bênção mesmo. Graças a Deus. E abençoe vocês e o curso de vocês. Olha aí. Mas como muda a assistência no dente grave, né? A ferramenta, né? Sem dúvida. É muito bom. Cara, antes... E aí, quando você começa a usar a ferramenta e, tipo... O impacto de acompanhar com ela mesmo, né? Então, assim, é muito bacana. E minimamente invasivo. E agora, com esses portáteis, gente, é um negócio assim... Eu não tenho... Porque eu tô quase sem fazer intensiva hoje, assim. Não é maravilhosa. A primeira vez que eu levei lá pra plantar, olhou assim, que é isso aí. Mas tem o nosso coleguinha que a gente chama ele de Drenon, te adoro, Drenon. É o Lennon, pobre. Mas ele sempre pé gelado, horrível ele, né? Então é Drenon, passa cateta, enfim. Aí ele tem, e assim, a primeira vez que ele me mostrou os olhos assim, aí eu, que coisa maravilhosa! Exatamente. Quando eu vou pegar acesso guiado lá, eu junto assim umas 5 pessoas pra assistir. Mas legal, é muito bom, parece um né, celular. cara? Brincadeira, né? E aí isso traz segurança à sua prática, né? É muito bom. Que bom. Então, sim, tentaria uma oxigenação mais eficaz, poderia progredir para intubação, já hemodinâmico, seria volume, e a depender dessa possibilidade de guiar com imagem, a droga vasoativa entraria mais precoce ou não. Hoje, 40 a 60 ml quilo na primeira hora, não respondeu, droga. Perfeito. E o pessoal tem medo, mas não tenham, botem droga. Porque dá pra botar no periférico enquanto a criança vai chegar num leito
de maior suporte, entendeu? Perfeito, perfeito. Ajuda bastante. 2 perguntas importantes agora. Tamanho do tubo, tamanho da lâmina, 3. Tamanho Ai, do tubo, meu tamanho da Deus. lâmina, qual lâmina? Ave Maria, normalmente. Sessão pedido, Ai, minha como Nossa fala aqui no Senhora, Ceará. pelo amor de Deus. Normalmente. aplicativo, só Ai, meu Deus. Sim, já teria minha folha de parada salva neste momento e impressa na beira do leito. Entre os lactentes, menos de um ano eu usaria lâmina reta. Lâmina reta. Perfeito. Daí pra cima, eu normalmente uso já a curva, são meninos maiores. Eu sempre olho na lateral do rosto, porque às vezes entra um bebê que ele é 6 meses de vida, mas ele é prematuro. Na verdade, ele não tem Sim, 6 meses, ele idade tem corrigida, 2 né? meses. Pode O ser. menino é desse tamanho que tem que usar 0 no menino. Então, eu sempre peço o pessoal para encostar ou dar uma olhada enquanto você está mantendo a oxigenação adequada. E tubos, hoje, já está recomendado. Antigamente não se usava tubo com CAF, né? Pelo amor de Deus, o intensivista fica sempre nervoso, porque o povo na porta entuba sem um CAF, é uma bronquiolite, ele vai precisar de altas pressões na ventilação, ele entra na UTI e eu troco o tubo. Aí é uma droga, porque eu manejo mais essa via aérea, eles fazem muita laringite por conta dos vírus. E aí a gente tem mais intercorrência na extubação e tem mais falhas, sabe? Por conta de via aérea alta mesmo. Então, é só você ter monitorização, né? Use seu TOT. Quando é com CAF, muda, porque é a idade por 4, eu acho que é 3,5. Quando é com CAF. Exatamente. E quando é sem CAF, eu acho que é 4, né? Ai, gente, não sei a forma. Na nossa literatura, que Também não. a gente lê, na nossa literatura, ele até explica essa relação das lâminas retas, né? Que a epiglote da criança é proporcionalmente maior em relação ao do adulto. Então, se pegar um meninozinho de, sei lá, poucos meses de vida, você tentar entubar ele com lâmina curva, você não consegue mobilizar a epiglote lá, Frágil, você né? não consegue visualizar que epiglote enorme. Nossa, o menino Então, você obstruiu não uma via aérea consegue. só porque fez isso aqui. Quantas vezes eu tô na UTI, a menina tá aqui, aí, ai, doutora, desaturou. Aí eu, bem, vamos lá. Resolvi. Aí pronto. Mas é incrível, porque realmente essa via aérea deles é diferente, a maleabilidade é distinta e a tolerância é distinta, né? Então, tem muita coisinha que se você percebe precoce, você intervém precoce e tem um desfecho melhor. Até Só um comentário importante para quem está vendo a gente, né? Sobre a lâmina reta, lâmina curva, o que é que muda, né? Porque na lâmina reta você pinça a epiglote, né? Você levanta a epiglote, enquanto a lâmina curva você coloca no ligamento, né? Na valécula, né? Coloca na valécula. Então tem essa diferença para quem está vendo a gente. E até se você for olhar, né, essa questão do tubo com cuff, sem cuff, ele, pelo menos nas literaturas que a gente vai ver, eles pedem, beleza, vai entubar com cuff, tudo bem, tranquilo, é melhor para a criança, mas você tem que dar uma monitorizada ali no cafômetro, né, ver como é que estão as pressões, para a criança não sair. Até porque a gente tem, e aí são as brigas, a gente nos congressos brasileiros de otorrino, tem sempre mesa com intensivista, né? E aí agora eu tive até a oportunidade de participar de um que teve aqui em Fortaleza, e foi assim, incrível, porque estava o grupo da via aérea do Hospital Infantil Albert Sabin, que é a nossa referência de hospital terciário aqui, e eu tava com uma intensivista do caso, assim, pra discutir e tal. E a gente na intensiva, tipo assim, eu tenho que salvar. Né? Tem que salvar, bota o tubo. Aí o emergencista já chega na voadora no volume, às vezes passa o tubo, porque tá lá naquela agonia, não tem um tubo adequado, passa qualquer um, chega na UTI, a gente quer manter o menino vivo, tá, mas que vai tirar do ventilador, né, um dia. Então, aí você começa a ter as falhas. A gente teve muito agora nessas intercorrências de bronquiolite, porque se aumentou muito o volume de atendimento desse perfil de paciente, e a experiência talvez não fosse tanta quanto necessária da galera da porta e da própria UTI, né? Começou a ter um monte de falha. E aí a equipe de via aérea começou a mostrar. E nesse caso que eles discutiram foi muito bacana, porque quando você vê a imagem, você fica chocado. E assim, muitas vezes não é por ter tentado diversas vezes. É o tubo que está no tamanho adequado, é o CAF que está insuflado. Você vê na área do CAF a lesão. E aí, para essa criança, às vezes eles são traqueostomizados por causa disso, entendeu? E aí, beleza. Sou parceira da traqueostomia quando é necessário, mas eu repercuto no desenvolvimento dessa criança. Ela vai atrapalhar a capacidade de falar num tempinho dela, entendeu? Um bebê de 2 anos, né? Você vai ter um corpo estranho ali que facilita ele ter outras intercorrências. Então, se dá para fazer de outra forma, né? Eu acho que cabe a gente estar sempre revendo isso. O fômetro é caro, mas dá. É melhor do que você ter um paciente internado mais tempo no seu leito de UTI porque falhou a extubação, né? Perfeito, perfeito. Mas a gente encontra, inclusive, nas emergências de adulto, você vai pegar o kit de pediatria, os tubos tudo sem cuff.
Fico É, doente com verdade, isso. é. Cadê os tubos com câncer? Mas é porque é bem mais recente, né? Essas discussões É, sobre exato. isso. Aqui, quando eu cheguei em 19, era batata. Entubava na porta, entrava e aí trocava o tubo. Sem dúvida. Sem É. falar do risco de extubação, né? O menino se mexe, às vezes, pelo fato de dobrar aqui a cabeça, o tubo sai do canto e já Sim. era, porque é coisa de milímetros, né? É, tanto que é engraçado, às vezes você faz aquela rotina de imagem, né? Aí a criança, aí tu, nossa, como o tubo tava alto, quando tu vai ver, ele tava assim, na hora. Aí ele, normal, o tubo tá no canto. É bizarro, porque é muito pequeno, né? Exatamente. Seletiva. Muito miudinho, né? É. Perfeito. Droga para intubação. Pois bem, vamos lá. Usualmente, nesse caso aqui, a gente tem um paciente instável hemodinamicamente. É muito difícil você não lançar a mão do Você vai pré-oxigenar, paciente. Sim. Olha, eu tô no meio, Sim, quebra a sim. minha linha de raciocínio. Checa com a equipe se o material tá bem, né? Perfeito. Vou pré-oxigenar meu paciente, já estava dando a oferta, não deu bom e tal. A gente vai separar as drogas. É muito difícil você não lançar a mão do benzodiazepínico, né? Então a gente usa muito midazolam nessa sequência rápida mesmo. Às vezes você pode lançar a mão de ketamina. Isso é algo que a gente... mesmo recém-nascida, é uma briga, porque diz que não pode, mas eu acho que nessas situações, mesmo muita coisa off-label, ela acaba sendo incorporada na prática da gente, porque tem dado certo, né? Então, ketamina é uma boa opção para você fazer, mas em termos de analgesia, é inevitável muitas vezes você ir para o uso do opioide mesmo, e aí a fentanil é muito o que a gente utiliza. Grandes gargalos acontecem no neurobloqueador. A gente percebe muita dificuldade na rotina de bloquear para poder fazer a sequência rápida de forma mais eficaz. O pessoal tem medo mesmo, porque tem medo de... E aí, se eu não conseguir, né? E eu vou tentar. Como eu estava comentando, às vezes, o que é que eu tenho feito nessa dinâmica de serviços obscuros aí que a gente está trabalhando, né? Quando eu estou no ambiente de UTI, eu estou muito tranquila, faço bloqueio, às vezes, com succinilcolina, ou às vezes até com rocurônio, porque eu já sei que, oremos, vai dar certo, ele já fica no ventilador, já faço a minha mecânica pulmonar, vai ser mágico. Ou, às vezes, quando eu tô em PA, quando eu tô em lugares que eu não conheço equipe, que eu não tô muito segura, antes de fazer qualquer coisa, eu sedei, eu não bloqueei, eu solaringoscopo. Eu não passo tubo, porque a gente já sabe que na literatura da criança, pelo menos não sei no adulto, é a passagem do tubo que aumenta a lesão de via aérea mesmo. Então, normalmente eu tento pelo menos ver se tá muito anteriorizado, se não tá, sem forçar demais, mas só organizar, aí bloqueio, preparo e aí faço. Um Kolbe, né? Um Kolbe só que sem fazer ketamina. um Kolbe, né? Que a gente chama de ketamina only brief intubation. Você usar só ketamina, você dissocia o paciente, ele mantém o drive e você consegue laringoscopar. Então é isso, gente. Mas o receio, né, das pessoas de usar a ketamina é pelo laringoespasmo? Não. Porque não se na fosse, PET. vai dizer, mas o bloqueador já resolve. Não. Tanto que hoje, assim, particularmente, eu acho que na prática da gente, a gente tem visto muito mais o uso da ketamina do que há alguns anos. Eu acho que o pessoal tá cada vez mais confortável. Analgésico. Na criança, a gente às vezes fica meio assim, talvez lança a mão do opioide, fica um pouco inseguro da questão da hipotensão nesse contexto, pensa na ketamina que vai aumentar frequência cardíaca, será que vai ter interferência positiva no meu débito ou não? E aí o espasmo, muitas vezes é o que tá junto e que tem uma opção, né? Mas é muito difícil também a gente não querer analgesiar melhor, sabe? Lembrar que o opioide não vai sedar esse menino, é questão de analgesia mesmo, né? Mas a keta, ela é uma ferramenta muito boa, a gente tem usado ela cada vez mais. No adulto a gente também tem algumas pessoas, né? Não vou bloquear, eu tenho medo de não dar certo. Mas o que a gente sempre fala, né? Você não vai desindicar a intubação. Se não der certo, vai ter que dar certo. De algum jeito que a criança vai ter que ser intubada. Exatamente. Então, se não der certo, você vai ter que dar um jeito de dar certo. É verdade. E, cara, quando tu faz uma VPP eficaz, você consegue organizar, reestruturar, chamar alguém que tem mais experiência, porque às vezes é isso que tem que ser feito. Em geral, o resgate é mais tranquilo, né? Você fazer ventilar, que às vezes é uma bochecha que não cabe, a máscara não pega, mas na criança, o cara que é barbudo, né? Assim, menorzinho é muito tranquilo de você ventilar. Ele é molinho, então você tem um paciente Exato. na mão. Aí só tem que ter cuidado com o pneumotórax. Sim, por favor. Que é bacaninha, facinho, aí tu... Exato. Não secar a bolsa inteira, né? O conteúdo de meia bolsa. E aí entra muito isso da tranquilidade do que você tá fazendo de procedimento, né? Porque às vezes é ansiedade, né? Você sem perceber, você tá aqui, e quando você tá tranquilo, quando a equipe tá alinhada, tá todo mundo ali, vai dar certo, né? Aí você consegue fazer tudo com mais calma e evita uma iatrogenia dessa, né? Sim, perfeito. Consegue sim, rapaz. Consegue sim, vai dar certo. Ai, meu Deus, e aí, intubei? Intubou e ficou bem. Tem só uma pergunta em relação ao pé da intubação, né? Ao pé-intubação. Boa essa pergunta, A Paty. sonda.
Quando eu comecei a pegar pediatria, eu tava Boa essa preparando pergunta, tudo. cara. Aí vinha Eu alguém, doutora, adoro. espera, vamos passar uma sonda. Adoro, Tá. adoro. O que que acontece? A criança, como eu estava falando, né? A capacidade de reserva dela é baixíssima. E uma das coisas muito bizarras, mas que acontece demais, cara, a barriga atrapalha mecanicamente o padrão respiratório do paciente. Pequenininha. Às vezes o paciente tá sem evacuar, ele só falta fazer uma insuficiência respiratória porque ele tá com o abdômen distante. De 6 meses de idade, com muito cocô na barriga. Exatamente. Então, assim, é fantástico você com muita tranquilidade. Ah, mas comeu, não comeu, vai broncoaspirar. Sonda, passa uma sonda gástrica, aspira, deixa aberta, até porque você vai fazer VPP, não tem problema. E é lindo, você vê assim, você deve ter visto, né? Na hora que você passa, que você faz um pouquinho de descompressão, nem sempre te vê dieta, porque às vezes se o paciente estava desconfortável, você às vezes já passou uma sonda naso ou oro baixa, né? Aí você normalmente já tá tranquilo nesse sentido. Mas realmente, quando você passa a gástrica, você deixa ali ela um pouquinho aberta. Ou você mesmo pode aspirar. Se você vier a dieta, você aspira. Não tem problema nenhum. E aí você vai proceder à intubação tranquilamente. Se você pensar que ele broncoaspirar 20 ml de leite, já ocupa a barriga Ou 20 todinha, ml né? é muito, né, cara? Cara, Pro bebezinho 2 anos, 20 ml Aí é você não muito consegue pra respirar, pré-oxigenar, que Conversa preste. 20 ml pra um bebê de 2 anos, né? Teu menino não toma uma 240 bicha dessa aqui, antes não? de dormir. Era a cara do meu professor. Oi, Pô, ele professor. mesmo já faz, Ele sempre já. dizia assim, a gente ia liberar a dieta, aí Ele mesmo já não. faz, já. Aí, tipo, não, doutor, 30 ml, ele 30 ml não é nem uma lata de Coca-Cola. E realmente a gente tem que pensar nisso, porque cabe. Mas o problema é a pneumonia, enfim, vocês sabem, no adulto não é diferente da criança, né? De broncoaspirar. E até melhora a questão de você conseguir pré-oxigenar melhor, quando o paciente está com a barriga menos distendida. Até a questão de se você não conseguir entubar de primeira e for fazer ventilação pós. Se for fazer Já deixa ventilação, ela o abertinha pulmãozinho consegue expandir melhor. Quanto menorzinho, você vê que responde realmente é uma boa, ajuda, né? ajuda É uma boa. bastante. E é legal porque normalmente quem trabalha com isso, o enfermeiro, com a experiência, você nem pediu. É exatamente isso, você nem pediu. Quando você vê ele tá passando na sonda, você... obrigada, né? Imediato. Exatamente. Só passar a sonda aqui é imprescindível. Não vai passar Exatamente. E não atrapalha a interface da VPP, porque essas sondas são muito pequenas. É muito fininho. Então, é tranquilo. Vai como o papo tá massa. Se você acredita, já passou 1 hora. Vala, meu Deus. Não. Pra casa, gente. Cara, eu queria, antes de ir pra casa, eu queria só escutar um pouco de uma coisa que é interessante. Eu queria ouvir tua experiência nisso. Que é como fazer cuidado paliativo em criança, cara. Nossa, não tava esperando essa pergunta hoje. Por isso que é sob pressão, o nome do quadro. É talk sob pressão. Não, mas aí eu fico mais à vontade. Cara, é minha paixão. É minha paixão. É bizarro, assim, porque eu acho que Eu acho que quando eu busquei a medicina, eu busquei uma intenção de cuidar. Aí eu fiquei com medo de perder o paciente e não saber cuidar. Aí fui pra terapia intensiva pra tentar cobrir isso, mas às vezes a gente vai perder. Sim. Então, assim, como poder fazer isso da melhor forma possível? E aí, assim, é uma paixão, porque quando você consegue saber que não é aquele que você tá na terapia intensiva e é um choque, você tá em cima da criança lutando, porque você acredita que ele tem como reverter. Esse é o caso que é uma catástrofe, isso é uma coisa assim, que no plantão você vai sair totalmente desconstruída. Eu saio destruída de um negócio desse. Mas quando eu tô diante de uma situação que eu sei que é irreversível, que eu sei que tudo que tinha que ser feito foi ofertado, por que eu vou fazer procedimentos que na minha cabeça vão fazer diferença, mas fisicamente para aquela criança e não fisicamente para aquela criança e aquela família não vai mudar? Mas a gente se esconde atrás disso como profissional médico, entendeu? E a gente começa a indicar. Às vezes a gente usa isso como muleta, né? E aí você começa, procedimento. Mas será? Mas você sabe, cara, você estudou, você fez faculdade, você fez residência, você estudou os artigos. Nenhum canto do mundo esse perfil de criança vai até os 15 anos de idade ou, enfim, dependendo da patologia. E aí você tem possibilidade de falar sobre isso desde o início com aquela família. Você vai fazer o que é possível para que essa criança tenha a melhor qualidade de vida possível, que ela possa ir para a escola, que ela tem direito de ir para a escola. Mas você vai se preparar junto daquela família para que, se ela não for, a gente vai ter que saber cuidar dela nesse contexto. E aí eu acho que é uma coisa muito doída na pediatria, porque a gente tem um vínculo muito forte com a criança e com a família, e é por isso que eu luto muito que os residentes de pediatria, que eles estejam com a gente dentro dos serviços, né, que a gente tenha residência de cuidado paliativo pediátrico, vai dar certo. Porque esse é o profissional, cara, que não é para dar as costas para a família nessa hora.
E a gente tem muita dificuldade, porque ninguém treina a gente, entendeu? Então como é que eu vou falar que essa criança vai morrer, cara? Como é que eu vou falar pra essa mãe que perdeu a avó semana passada e o filho tá doente e ela nunca imaginou que ia estar passando por isso? Como é que eu vou conversar com ela? Tem ferramentas pra isso, tem formas. Não adianta não vou falar. Não, vamos internar, vamos operar, vamos pra UTI, vamos reanimar. Mas vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem que aprender que fazer isso é uma excelente prática como profissional de saúde. Eu vejo isso como a real prática da medicina. Eu comecei a olhar muito além de coisas que eu nunca imaginei. Então, assim, intubação, tipo assim, isso aqui é fichinha. Agora vai sentar com uma mãe que tá internada 6 meses com um menino que vai pra traqueostomia e tu sabe que a traqueostomia não muda o desfecho. A única coisa que a traqueostomia possa fazer é ela sair da UTI. Difícil. Entendeu? Então, assim, mas tem como fazer? Tem. E é bom fazer? Cara, eu tô com o menino traqueostomizado lá na UTI do Sopar, o menino correndo no corredor. Então, assim, a traque salvou ele pra sair da UTI, mas ele tem uma condição crônica. Ele pode ter uma intercorrência piorar e vir a morrer? Pode, isso tem que ser dito. Mas enquanto ele tá bem, vamos viver isso aqui, vamos celebrar o São João, vamos tirar fotinha do mêsversário. E aí, quando você se cerca de pessoas que têm esse olhar apaixonado pra esse cuidado, é muito bom. Na verdade, eu sofro muito mais quando eu sei que um paciente nosso da paliação morre invadido na UTI. Aí, assim, eu fico, meu Deus, o que a gente errou? Quando eu tô do lado da família, a criança tá em sedação paliativa, tá no colo da mãe, visitou todos os irmãos, pet, agora a gente tá levando cachorro, não sei se você viu, agora leva cachorro, né? Aí leva o bichinho, não sei o quê. Vai ser doído? Vai, mas vai ser doído de qualquer jeito. Da onde que alguém tá preparado pra perder, né? Alguma pessoa que você ama. Mas se você pode fazer aquela condição ser o mais leve possível, pô, cara, aí tu fez tudo que aí tu, poxa, sou profissional foda. Entendeu? E é muito bom, Eu admiro. Pra mim foi a melhor mensagem da noite, ó. É muito bom. Fica o convite pra quem gosta. Eu sou alucinada. O serviço é incrível, viu? De verdade, eu conheci de perto. Você Massa, vê né? que as mães são bem tranquilas. E não é isso, né? Porque a gente tem uma tendência a falar, tipo assim, eu não posso falar que não vai dar certo porque vai parecer que eu desisti. Mas muito pelo contrário. Na literatura já tem falando. Os pais, eles preferem saber. Eu tenho que dar tempo para aquelas pessoas ganharem ferramentas para lidar com um luto que não é esperado. Uma mãe que acabou de ter um bebê, imagina, puérpera, imagina. E você perder um filho e ninguém falar sobre isso. Porque é isso que a gente, como profissional de saúde, faz. Então, a gente tem que ser treinado, porque aí tem as nossas dores, e aí é por isso que a gente trabalha com paliação, a gente tem que estar na terapia, né? Direto. Toda semana, lavando a roupa suja. Mas é uma parte da medicina, vocês que trabalham com adulto, cara, vocês podem fazer isso na emergência. Quantas vezes... E lembrar, cuidado paliativo não é a ausência de um suporte, não é a ausência de um cuidado. Mas você tem uma sensibilidade que vai muito mais além do que eu manter aquela pessoa viva a qualquer custo. E às vezes você vai ter que ponderar. E na emergência é um lugar divisor de águas, né? Para você definir o que vai prolongar uma pessoa. Ela não morre ali, mas ela morre na UTI 15 dias depois, em diálise, com 3 drogas vasoativas acontecendo. Por quê, né? Alguma pontuação, Paty? Encerrou perfeitamente. Aí se deixar eu vou falar. Sinara. Pode me chamar pro Emergency Talks de avaliação, olha aí. Sinara, pra galera que tá vendo como é que te acha na rede social. Vai deixar aí na descrição do vídeo, né? Eu tenho até um perfil que é pra falar de paliação, né? Tem umas coisinhas de UTI, mas é muito mais cuidado paliativo. Divulga aí, pessoal. Que é @sinara.utiped.paliar. Vai deixar na descrição do vídeo, assim como a gente vai deixar o link para download da planilha. A Sinara vai essa cortesia pra gente. Essa planilha, gente, eu deixo no meu celular, ela, sempre. E eu queria deixar aqui o recado, Voz da Consciência, qual é o dia mesmo do próximo? Dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto a gente consciência tem é show, próximo talk sobre pressão, que a gente vai falar com a galera da Anestésio, né? Dia 15 de agosto. Show. Espero vocês aqui. Sinara, queria te agradecer muito. A gente tem uma lembrancinha aí pra você. Aqui na nossa empresa. Que bacana! Queria te agradecer muito estar aqui Que bacana, gente. nosso Obrigada. QG. Eu acho que passando uma mensagem Que massa. bacana! Show. Cuidado Obrigada. ao paciente grave, de paliação. Achei muito bom papo com você mesmo. Adorei. Espero que você tenha gostado. Eu te juro que quando eu cheguei, eu ia jogando. Não ganhei a blusinha. Ó, devia ter dito, ó.
Aí eu ia dizer que tinha preparado que você tinha eu pedido. ia pensar que era. É. Ai, que lindo, adorei. Obrigada. Sinta-se em casa, né? E parabéns, gente. Que espaço bacana. Muito que legal. massa. Muito legal e foi muito tranquilo. Ó, tava preocupada, mas passou, nem percebi. Faremos também, outros, né? faremos Quando eu olhei aqui, quando eu olhei o tempo assim, caramba, acho que o papo Muito tava tão bom que a gente bacana, viu. muito bacana. Obrigada mesmo. E eu acho que é muito massa que a gente possa fazer a troca, porque eu acho que a gente pode estar nas duas situações. Eu acho que aconteceu na pandemia, né? A gente teve UTI pediátrica Sim. que foi fechada para atender adulto. Sim. Então, assim, se a gente se conhece, a gente se aproxima, pô, a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer fazer uma boa prática, a gente quer cuidar do nosso paciente, a gente quer que ele vá para casa o melhor possível. Então, é muito bom que a gente esteja próximo. Então, parabéns mesmo pela iniciativa de vocês. Bem Continuar bacana. aprendendo com o chefe aqui nos planos. Ai, mulher, para de chamar de chefa. A galera que tá aí, a galera que entrou no começo tá até agora. A galera Olha que tá aí. aí, que não é inscrita ainda, se inscreve no canal. Siga nossas redes sociais, @emergency.talks no Instagram. LinkedIn tem também, pode ir lá no LinkedIn. Facebook, a voz da consciência tá falando comigo aqui. Facebook, Twitter a gente tem também, então segue nossas redes sociais. Threads, que agora tá. Esse negócio aí, no cearense é thread, né? No cearense é thread. Threads. E eu tenho alguns recados para dar também. Lembrar que a gente tem uma turma aberta do Emergency Talks em Fortaleza. Próxima turma dia 26 de agosto. Entra lá no link. Queria mandar um abraço aqui para os nossos alunos do preparatório para a prova de título, que tem uma galera assistindo aí. Com certeza vai cair questão de emergência pediátrica. Sem É uma dúvida. coisa que sem dúvida cai. Fica a E dica. lembrar que agora também está aberto o edital da prova de título para emergência pediátrica. Que você pode fazer tanto pela pediatria quanto pela medicina de Exatamente. emergência Amanhã agora. estarei lá. Ou amanhã, próximo ano estarei lá fazendo. Muito bem. Beleza? Queria deixar aqui meu abraço para vocês. Aguardo vocês dia 15/8. Próximo talk sobre pressão. Valeu. Valeu. Tchau.